Muito obrigado, então, pela oportunidade de estar aqui e falar com vocês sobre esses tempos importantes da física. Na primeira parte eu vou falar os eventos que ocorreram até cerca de 1927 e que foi onde se deu a grande quebra entre a física pré-quântica, digamos, ou a física quântica velha, que ainda era bastante impregnada de ideias clássicas, e a verdadeira física quântica como a gente conhece hoje. Vou tentar falar da inadequação da física clássica, falar rapidamente das primeiras tentativas quânticas, que são Bohr e de Broglie. Essas são tentativas, de certa forma, frustradas e insuficientes, para a gente chegar nas duas grandes rupturas que ocorreram em 1925-26, que são uma, a de Heisenberg, eu chamo o poder da álgebra, e outra que é a ruptura feita por Schrödinger, completamente independente, que é o poder do contínuo. Essas duas rupturas foram bastante independentes e não havia ideia de que elas estavam desembocando no que depois, logo em seguida, se mostrou que era a mesma teoria. E isso me lembra uma outra coisa que o Feynman fala. Ele diz que, frequentemente, a gente percebe que a gente é capaz de formular leis da natureza de maneiras que são tão díspares uma da outra que a gente inicialmente não tem nem a ideia de que se trata da mesma coisa, da mesma lei da natureza. E ele diz, isso provavelmente é uma coisa que a gente deve atribuir à simplicidade da natureza, não é? Então é uma ideia interessante que está na Conferência Nobel do Feynman, porque ele também tem uma terceira invenção da mecânica quântica, não só isso, mas ele também tem uma segunda invenção do eletromagnetismo, que é o eletromagnetismo de Feynman-Wheeler, que é um eletromagnetismo sem campos. E toda essa parte, digamos, culmina na Conferência de Solvay de 1927, onde vocês vão ver que estavam todos os físicos que vocês encontram normalmente nos textos de física, estavam lá. Ainda existe, nessa época, digamos, inconformismos a respeito do problema de interpretação, embora a mecânica quântica está sendo usada correntemente por todo mundo. Vamos ver o ponto de vista antes de Heisenberg. Heisenberg era um garoto nessa época, ele tinha 20 e poucos anos, 23 anos. Eu tenho que usar equações de movimento, eventualmente. Que equações de movimento ele usou? Ele usou as equações de Newton. Então ele não mudou a dinâmica. Então, com essa história, ele percebeu que para poder calcular isso, ele precisava de uma condição adicional para fechar a teoria. E isso deixou ele extremamente satisfeito, porque ele viu que essa coisa adicional podia ser tirada de uma versão das regras que Bohr tinha imposto para selecionar as órbitas. Ele nasceu em 1901. É o irmão dele, Erwin Heisenberg. E esse é o Heisenberg, com esse vestido aqui. Aqui ele tem 4 anos, ele está em 1905. E esse é o avô, Nikolaus Wecklein, que é o pai da mãe de Heisenberg. Ele era o reitor de uma escola secundária em Munique. Aqui é o pai de Heisenberg e a mãe de Heisenberg, filha daquele senhor. Aqui está outra vez Erwin e aqui está Werner Heisenberg. Isso é em 1907, aqui então ele já tem 6 anos. O que ele teve que viver durante a juventude foi a guerra de 14 e 18. E aqui são fotografias da guerra, aqui está Heisenberg e o irmão, e aqui é o pai deles partindo para a guerra. Aqui também é uma fotografia daquela época, está o pai, a mãe, Heisenberg, Werner e o irmão já com uma espécie de serviço pré-militar. E uma das coisas que Heisenberg fazia muito nessa época, ele andava com movimentos de juventude. E eles discutiam as coisas mais estranhas. Vocês pegaram um livro de memórias do Heisenberg, certo? Eles discutiam, por exemplo, filósofos gregos, mecânica quântica, física atômica. Durante a guerra, a escola foi usada para outros fins, que não era simplesmente ter as aulas para o pessoal de primário e secundário.
Ele teve muito tempo livre e ele aproveitou esse tempo livre para estudar cálculo e umas coisas desse tipo. Então ele é um camarada assim, meio autodidata, ele aprendeu um bocado de matemática além do que um estudante normal aprendia naquela época. Inclusive um dos livros que ele leu nessa época foi o livro do Hermann Weyl. Então essa aqui é a época de estudante. Quando ele acabou a escola secundária, ele foi para a universidade. Nessa transição aconteceu o seguinte, o pai dele era também um professor de humanidades, mas na escola secundária. Quando ele foi para a universidade, um pouco antes dele ir para a universidade, o pai dele fez livre docência na Universidade de Munique. Com o livre docente, ele passou a um outro rank social, passou a ser um professor universitário e ter acesso a todos os professores da universidade. Então, e ele ajudou Heisenberg a conseguir um orientador, uma pessoa que orientasse ele na universidade. A primeira tentativa foi o professor de matemática, certo? Porque o Heisenberg tinha estudado matemática, então o Heisenberg chegou muito orgulhoso e disse que tinha lido o livro do Hermann Weyl. O camarada disse, bom, se você leu esse livro, você está perdido para matemática. Isso não deu certo, então o pai dele conseguiu uma segunda opção, que era trabalhar com esse senhor aqui, que é o senhor Sommerfeld. E o Sommerfeld percebeu que Heisenberg era muito pouco disciplinado, então ele começou dando uma chamada no Heisenberg e diz, olha aqui, quando os reis constroem, os súditos têm o que fazer. Quer dizer, os reis têm as ideias e montam os planos, e os súditos são quem faz o trabalho sujo. Isso é para dizer que o Heisenberg queria dar uma de rei. Ele disse, não, você tem que fazer o trabalho sujo. Se você tiver sorte, pode sair uma coisa interessante daí, tá certo? Então, pôs o Heisenberg calculando termos espectrais e não sei o quê. Aí o Heisenberg, obviamente, fez umas coisas que não devia e coisas desse tipo. Mas é claro que o Sommerfeld era um camarada sensível e percebeu que ele era um cara muito bom e acabou pondo ele em contato com esse outro senhor aqui, que é o senhor Niels Bohr, certo? Nessa época também. Então, isso aí para Heisenberg foi uma revelação total. O Bohr, inclusive, convidou Heisenberg a visitar Copenhague. Heisenberg visitou Copenhague, trabalhou com o Bohr durante um certo tempo e ouviu do Bohr as próprias ideias que ele tinha aprendido via Sommerfeld. Ele diz, mas como é completamente diferente ouvir do próprio Bohr essas coisas. Muito bem, então, depois de formado, ele inclusive conseguiu um trabalho na universidade em Göttingen, com esse outro senhor aqui, que é Max Born. Então ele foi trabalhar em 22, 23 com Max Born em Göttingen. Nessa época, em Göttingen, acho que em 1922, aconteceu uma coisa interessante. Ele ficou sabendo que Einstein ia dar uma conferência, então era a oportunidade dele conhecer Einstein. Ele ficou muito perturbado na conferência, porque na entrada tinha uns camaradas panfletando. E os panfletos falavam essas coisas aqui, física alemã e física judaica. E acusavam o Einstein de ser um praticante da física judaica que era contra o verdadeiro espírito germânico, tá certo? Ele diz, bom, isso podia ser um louco qualquer, mas aí ele ficou sabendo que o grupo que estava por trás daquilo era o grupo de um camarada importante na física alemã chamado Philipp Lenard, que inclusive tinha ganho o prêmio Nobel. Era gente importante que estava por trás desse negócio. Ele ficou chocadíssimo com esse negócio e nem percebeu que Einstein não deu a conferência. Quem deu a conferência foi von Laue, porque Einstein desistiu na última hora de dar essa conferência porque ele estava ameaçado de morte. Tinham matado algum político e tinham achado uma lista de pessoas marcadas para morrer e entre as pessoas marcadas estava o Einstein. Então isso aconteceu já em 1922. E, finalmente, então, ele com essas ideias todas de que a cinemática estava errada e com essa tentativa dele de montar uma teoria coerente, ele diz, vamos calcular o átomo de hidrogênio. Ele não conseguiu calcular o átomo de hidrogênio, então ele passou para um problema mais simples, que é o oscilador harmônico. Então o oscilador harmônico foi o primeiro cálculo quântico e ele estava com problemas de saúde, ele tinha alergia a pólen, então ele foi para essa ilha oceânica no Mar do Norte e foi aí que ele fez a conta. Ele acabou de fazer a conta, ele estava testando se a coisa era consistente. E ele foi noite afora, mais ou menos 3, 4 horas da madrugada, que ele ficou pronto a conta e ele viu que era tudo consistente. O comentário dele é esse, estava de tal maneira impressionado que não conseguia fechar os olhos.
Por isso, com as primeiras luzes da alvorada, saí de casa e dirigi-me à ponta meridional do Planalto. O Planalto é esse aqui. A ponta meridional está aqui, onde uma rocha em forma de torre solitária que penetrava no mar despertara em mim a vontade de escalá-la. Consegui sem dificuldade maior subir a torre e esperei sentado no cimo o nascer do sol. A torre vocês estão vendo aqui. Bom, essa foi a primeira ruptura. A segunda ruptura, Schrödinger partiu não de Bohr, com quem ele tinha relativamente pouco contato, mas das ondas de de Broglie. O que o Schrödinger mostrou é que essas ondas, dessa maneira, ao longo de órbitas imaginárias com raios, não faz sentido nenhum. O que faz sentido é uma distribuição de um campo pelo espaço todo. Então esse foi o primeiro cálculo do átomo de hidrogênio. Aquela teoria de Heisenberg só pôde ser aplicada ao átomo de hidrogênio alguns anos mais tarde, e foi Pauli que fez isso, usando de uma maneira muito sofisticada certas simetrias do átomo de hidrogênio. Aqui é um pouco da história do Schrödinger, é um pouco diferente. Ele nasceu em 1892, 9 anos mais velho do que o Heisenberg. Isso aqui é o Schrödinger com o pai e a mãe, tá certo? E uma tia que ele tinha que era relativamente jovem. A tia era 15 anos mais velha do que ele. E aqui ele é adolescente com a mãe e o pai. O pai do Schrödinger era um camarada que tinha tido uma formação de químico, tinha tido a ideia de trabalhar na universidade, mas tinha acabado indo para o comércio, para a indústria. Tinha uma indústria de linóleos, que fazia uma peça de plástico da época. Mas era um camarada muito curioso, com várias aberturas, um biólogo amador, um entusiasta de teoria da evolução. Ele ensinava essas coisas, o Schrödinger. Então, o Schrödinger cresceu com uma cabeça muito rica de informação de áreas muito variadas. Menos de música, ele disse que não gostava de quase nenhum tipo de música, embora a mãe dele tinha sido música, e ela depois, como o marido dela não era muito afim também de música, ela abandonou esse negócio. Mas aí veio a guerra, e quando houve a guerra, como o Schrödinger era 10 anos mais velho, ele foi convocado para a guerra. E quando ele acabou a universidade, ele tinha possibilidade de assumir uma posição, ele era o melhor aluno da universidade. Desde o colégio ele era conhecido como o Schrödinger. Ele era um aluno especial, mas não quer dizer que ele era um cara chato, ele ajudava os outros, tanto sempre que ele podia e que sabia. Isso daqui é um esquadrão de artilharia. Ele era um oficial de artilharia e esse aqui é o esquadrão em que ele estava. Já em 1914, está se preparando para a guerra, isso aqui é algum lugar perto de Trieste. Está aqui ele vestido de artilheiro e com uma farda mais bonita na época. Isso aqui é uma peça de artilharia durante a Segunda Guerra. Já era um físico formado e alguns problemas que ele trabalhou tem que ver tanto com o problema que resolver depois de ondas, como problemas de guerra. Por exemplo, tinha um problema que era o seguinte: havia a ideia de que se ouvir uma grande explosão era ouvida melhor a uma distância maior, por exemplo, 100 km do que a 50 km. Então, por quê? Certo? Então, havia uma série de explicações. E ele montou uma equação de onda usando uma atmosfera não homogênea, com desvio das frentes de onda e coisas assim, para tentar explicar isso. Ele não conseguiu uma explicação final, mas ele conseguiu mostrar, por exemplo, que todas as explicações que davam eram erradas. Tá certo? E sugeriu, talvez, algumas observações que podiam encaminhar a solução. E uma das coisas que chegou a ele, e que ele tomou conhecimento lá e que teve uma importância grande para ele, foi a teoria da relatividade geral. Isso aqui é o casamento dele em 1920. Esse casamento é interessante porque Schrödinger se casou 2 vezes no mesmo dia. Quer dizer, teve um casamento católico e outro protestante. Em 1922, em Arosa, ele escreveu um trabalho sobre umas órbitas de Bohr
estranhas e envolvendo mecânica analítica e que depois ele serviu de gancho para ele se interessar pelo trabalho do de Broglie. É como se a ideia de Broglie dizer são ondas de matéria desse uma interpretação física que para ele não tinha, porque o trabalho dele era mais matemático. Certo? Ele diz, no momento estou batalhando com uma nova teoria atômica. Se apenas eu soubesse mais matemática. Estou muito otimista com relação a esta coisa. Espero que se ao menos eu conseguir resolvê-la, vai ser muito bonita. Acho que posso especificar um sistema vibrante cujas frequências características são as frequências dos termos do hidrogênio. Então essa é a carta que ele escreveu depois do trabalho de Heisenberg. Com isso ele conseguiu calcular o átomo de hidrogênio e tinha uma outra teoria que não tinha absolutamente nada. Em vez daqueles números loucos do Heisenberg, ele tinha agora ondas que ocupavam o espaço todo. O que havia de comum entre os dois trabalhos é que não havia mais órbitas, não havia mais caminhos onde andavam os elétrons. A equivalência das rupturas foi mostrada pelo próprio Schrödinger, com algum espanto para ele mesmo, em 1926. E ele enfatiza que é uma equivalência matemática. A equivalência dele mostrava também construtivamente como que a gente podia usar a mecânica de Heisenberg de uma maneira muito mais simples. A primeira vez que se pode fazer o átomo de Heisenberg foi certamente através da teoria de Schrödinger. De repente, essas duas teorias eram a mesma. As pessoas, inclusive Heisenberg, Bohr, etc., que ficou entusiasmadíssimo com a teoria de Heisenberg, começaram a usar a teoria de Schrödinger correntemente como um instrumento para fazer os cálculos quânticos. Houve uma famosa discussão com Bohr, porque o Heisenberg assistiu uma conferência do Schrödinger, não gostou do tipo de interpretação que o Schrödinger estava tentando dar. Como ele viu que o Schrödinger era muito firme nas suas ideias, ele invocou Bohr. Então, o que o Bohr fez? O Bohr convidou Schrödinger para ir a Copenhague. Tá certo? Schrödinger foi a Copenhague, Heisenberg também. Tá certo? Então, o que a gente conhece é contado pelo Heisenberg. Bohr recebe Schrödinger na estação, onde começa a discussão. Schrödinger fica lá, tipo, uma semana, algo assim, discussão sem parar. Depois de alguns dias, Schrödinger fica doente, tá certo? Fica de cama, doente. Aí a senhora Bohr levava chás na cama para Schrödinger e Bohr, do outro lado da cama, discutindo mecânica quântica. E o Schrödinger não se convenceu. O Schrödinger diz, olha aqui, no fim ele perdeu um pouco a paciência, talvez, e disse, segundo Heisenberg conta, se esse salto quântico está aí para ficar, eu me arrependo do dia que eu me envolvi com essa teoria. Certo? Mas aí o Bohr responde, mas nós não, nós ficamos muito agradecidos pela sua grande contribuição, que mostra realmente uma maneira muito simples de trabalhar com a teoria quântica, etc. Foi assim que acabou. E aí o Heisenberg diz, bom, nessa época não havia uma interpretação final, então não havia um acordo possível. Esse acordo foi dado como já existindo já também em 1916. Isso de fato era uma onda, só que não era uma onda de matéria como queria o Schrödinger, era uma onda de probabilidade. Tá certo? Isso é uma coisa que Schrödinger não aceitava de jeito nenhum, como Einstein também não aceitava. Outros problemas de interpretação mais profundos foi um passo dado por Heisenberg com Bohr em 29, porque Bohr e Heisenberg tinham uma ligação muito forte, mas eles também brigavam. Heisenberg estava procurando uma interpretação, Bohr estava procurando uma interpretação e tinha discussões intermináveis, e aí os dois perderam a paciência. Heisenberg estava em Copenhague, e aí o Bohr diz, não, eu vou esquiar. E o Heisenberg diz, ótimo, assim eu tenho tempo para pensar. Nesse período, Heisenberg atinou com a ideia da incerteza. Bohr, por seu lado, com a ideia da complementaridade. Quando eles se encontraram de novo 2 ou 3 semanas depois, cada um dizia para o outro que o que o outro tinha achado era um caso particular do que ele tinha achado. Então, Heisenberg diz, bom, a complementaridade é uma outra maneira de falar incerteza. Bohr diz, não é. Não. Talvez a incerteza seja um caso muito particular da complementaridade. E o fim desse processo todo é marcado talvez por esse Congresso Solvay de 1927,
Essa é a fotografia do grupo que estava no congresso, a famosa fotografia. Nessa conferência, Schrödinger fez a teoria da mecânica ondulatória, propôs uma outra interpretação completamente diferente da função de onda, não aceitando a interpretação de Bohr. E aqui também Einstein simpatizava muito com a recalcitrância de Schrödinger e propunha a Bohr problemas com a interpretação de Bohr, Heisenberg, Pauli, etc., da teoria quântica. Então, nessa conferência, teve desses embates. Que Bohr, no entanto, acho que foi nessa conferência que Bohr respondeu muito elegantemente, usando na solução a teoria da relatividade geral de Einstein. Isso aqui, então, é o fim de uma primeira época. E depois, é claro que essa teoria começou a ser usada em todos os lugares, porque apesar de haver todas essas discrepâncias, a teoria funcionava muito bem e havia uma maneira simples de usar a teoria dada pelo método de Schrödinger. Então, o que se fez foi trabalhar com átomos mais complexos. Teve a teoria do ferromagnetismo. Todo mundo que fez um curso de física de materiais já ouviu falar da teoria de Heisenberg do ferromagnetismo. Foi ele que explicou como é que era possível haver um ferromagneto. Vocês sabem que dois ímãs querem ficar assim e não paralelos. Se muitos ficam paralelos, tem que ter alguma coisa acontecendo. Não era uma concorrência possível para os métodos baseados em equações diferenciais, que era uma teoria que a matemática toda do século XVIII tinha muito bem conhecida. E depois física de partículas, que começou a crescer depois da descoberta do Dirac. Tinha uns problemas matemáticos na equação e que ele resolveu brilhantemente com as ideias de um mar de elétrons ocupado, etc. Os físicos experimentais ficaram um pouco chateados com isso. Diziam o seguinte: de hoje em diante, tudo que nós vamos fazer é comprovar as coisas que os teóricos dizem. Tá certo? Porque antigamente não, eles tinham fatos que os teóricos eram incapazes de explicar. Então vamos falar dos prêmios Nobel. O primeiro prêmio Nobel foi em 1929 e foi para de Broglie. E isso é uma consequência de duas coisas. Primeiro, uma certa recalcitrância do Comitê Nobel com relação à mecânica quântica. Eles não queriam dar isso. Tinha nomeações do Schrödinger, tinha nomeações do Heisenberg. E aí, por exemplo, nesse ano aqui teve uma nota que eles dizem o seguinte: se nós dessemos para Heisenberg, tinha que dar também para o Schrödinger. Então vamos dar para o de Broglie. E depois, nos outros anos, acho que o ano seguinte foi Raman, ou coisa que vale. Depois, teve um ano que eles não deram para ninguém. Adiaram para o ano seguinte, 31. 32, eles cancelaram o de 31 e adiaram o de 32. Tá certo? Não teve prêmio Nobel. Depois, em 33, aí que eles resolveram dar o de 32 para Heisenberg e dividir o de 33 entre Schrödinger e Dirac. Em 1933, os três na estação de Estocolmo. Isso aqui é Dirac, isso daqui é Heisenberg e esse é o Schrödinger. E é interessante porque tem duas gerações. O Schrödinger é 9 anos mais velho do que esses dois caras. Então essas aqui são as acompanhantes. Na aula Nobel, o Dirac fala essencialmente da equação dele. Schrödinger fala da mecânica ondulatória e o Heisenberg fala da equação matricial. E aqui uma fotografia Schrödinger e Heisenberg com o rei Gustavo Adolfo da Suécia nessa época aí. Continuam as questões conceituais e elas têm um grande ressurgimento em 1935. E isso virou um tema de interesse filosófico até 1964, quando ele voltou a ser um tema de física. Essas questões conceituais continuaram pelos tempos afora. E aqui, talvez, é uma coisa que aconteceu várias vezes, é uma conversa do Bohr com o Einstein. Os dois discutindo mecânica quântica e o Einstein inventando esquemas, contra-exemplos para o Bohr resolver. Mas em 1935, o Einstein, que nessa época já estava nos Estados Unidos,
Ele publicou com Podolsky e Rosen um trabalho que tem um título que é uma pergunta. A mecânica quântica pode ser considerada completa? Isso alguém me falou há pouco tempo, que sempre que um artigo tem uma pergunta com o título, a resposta é não. Então, o que eles argumentam é que a teoria não pode ser considerada completa. E eles inventam um esquema que na mecânica quântica faz todo sentido, de certo tipo de correlações entre dois sistemas que se separam. E aí, se eu faço uma medida num, isso tem consequências para o resultado possível da outra. Mas como não há mais interação entre os dois, alguma coisa estranha está havendo. Tá certo? Einstein chamava isso uma ação à distância fantasmagórica. Claro que o trabalho é muito mais logicamente argumentado, porque eles sabem que o Bohr era um cara sutil. Então, o Einstein, para dizer que a mecânica quântica não é completa, ele antes define o que é uma teoria completa. Naquela definição, a mecânica quântica não é completa. Esse é o dilema que Bohr encontrou. Bohr, quando encontrou esse trabalho, ele ficou paralisado, ele largou tudo que ele estava fazendo e ficou 3 semanas só trabalhando na resposta. Isso é um absurdo, tem que ser resolvido, senão as pessoas vão ficar paralisadas, e o problema dele era mais político nesse sentido. Ele queria tirar esses problemas da mecânica quântica, fazer as pessoas trabalharem com a mecânica quântica. O Schrödinger não, ele se divertiu muito. Ele dizia, e agora? O que vocês vão falar? E ele fez uma coisa interessante, ele escreveu 3 trabalhos sobre isso, pelo menos, em 1935 e 36. Um trabalho em alemão, é um trabalho geral, qualitativo, tem poucas equações, e que é o famoso trabalho onde tem a história do gato de Schrödinger. Os outros 2 ele publicou na Inglaterra, e são trabalhos em inglês, e ele usa a mecânica quântica para desenvolver o paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen. Ele começa o trabalho dizendo, se vocês pensam que eu vou ajudar a resolver, ou entender, ou minorar esse paradoxo, não. Talvez eu deixe até pior. Tá certo? Então ele realmente, mas ele leva as últimas consequências. Por exemplo, uma das coisas que ele faz, ele mostra como que você pode, fazendo observações num pedaço do sistema aqui, controlar o que está acontecendo com outro pedaço lá longe, tá certo? Ele mostra como que você pode fazer isso e com que probabilidade usando a interpretação de Born. Quer dizer, ele usa a mecânica quântica completamente. E ele, no fim, tem uma resposta, uma conclusão muito interessante. Ele diz, não há dúvida que do jeito que ela é hoje, a mecânica quântica é assim. Resta saber se a natureza também é assim. E aí ele diz, do meu ponto de vista, não existe hoje evidência experimental suficiente para dizer que sim. Quase 30 anos depois, foi Bell que resolveu citar essa história. Ele mostrou que, se as coisas eram da maneira que Bohr pensava, então a gente devia esperar de certas experiências certos resultados que eram incompatíveis com resultados das mesmas experiências que, se as coisas fossem como Einstein e Schrödinger podiam preferir. Existe uma experiência que é capaz de decidir entre Einstein e Bohr. Certo? Vamos fazer a experiência em sistemas cada vez diferentes e sempre com o resultado de Bohr. O que Schrödinger diz, e aí ele chama pela primeira vez a atenção sobre essas coisas, o gato e o átomo radioativo estão emaranhados. O sistema inteiro é mais do que o átomo. Esse é o problema da mecânica quântica, truque básico da mecânica quântica, que agora vale dinheiro porque as pessoas estão usando isso aqui para fazer computação quântica e outras coisas. Heisenberg casou mais tarde, em 1937. E aqui é o noivado deles, eles ficaram noivos em janeiro e se casaram tipo um mês depois, em 37, já nas vésperas da guerra. Nessa época, nesse mesmo ano, aconteceu uma coisa terrível. Ele recebeu um ataque violento de uma publicação nazista chamada Schwarze Korps, porque o Hitler tinha tomado o poder na Alemanha em 1933. Esse jornal Schwarze Korps publicou um artigo escrito pelo Stark, conhecido pelo efeito Stark da física atômica, Judeus brancos na ciência. E o protótipo do judeu branco na ciência era o Heisenberg. Então eram pessoas que não eram judias,
mas que tinham relações com judeus e eram favorecidos pelos judeus e influíam a máquina de decisão controlada pelos judeus. O que estava escrito lá é o seguinte: em 1933, Heisenberg recebeu o prêmio Nobel, ao mesmo tempo que os pupilos de Einstein. Isso é uma agressão. Schrödinger e Dirac. Uma demonstração da influência judaica na Comissão Nobel contra a Alemanha Nacional Socialista. Sua fama no exterior, de Heisenberg, é o resultado de sua cooperação com judeus estrangeiros e com correligionários de judeus. Então esse é o trabalho escrito pelo Stark. Heisenberg ficou muito impressionado com isso, vindo lá de cima. Ele tinha que retalhar de uma maneira especial. Ele lembrou que a mãe dele era amiga da mãe do Himmler, que era o chefe de todas as polícias alemãs do Hitler. O pai do Himmler era diretor no ginásio do qual o pai da mãe, o avô materno de Heisenberg, era reitor. Então eles se conheciam e havia um contato. E o Himmler era só um ano mais velho que o Heisenberg. Eles tinham brincado juntos algumas vezes, certo? Então ele resolveu escrever uma carta para o Himmler, diretamente. Mas para ter certeza que a carta chegasse em mãos do Himmler, ele não mandou a carta pelo correio ou por vias normais. Ele deu a carta para a mãe dele entregar à mãe do Himmler para entregar para o Himmler. E na carta ele dizia: olha aqui, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou um físico importante, eu exijo respeito. Isso, então, levou um ano, talvez, em audiências, etc. Ele foi convocado algumas vezes. Finalmente, o senhor Himmler respondeu a Heisenberg, dizendo o seguinte: não aprovo o ataque do Schwarzenkorp feito em um artigo e proibi qualquer novo ataque contra o senhor. Então, Heisenberg saiu bem, certo? Mas Himmler também mandou um subalterno dele, Erich Heydrich, uma carta para tomar as providências complementares, que era o seguinte: ele explicava por que tinha que tomar as providências. Não podemos nos dar ao luxo de perder ou silenciar esse homem, que é relativamente jovem e pode educar uma nova geração. Quer dizer, então isso mostra como é que a coisa estava pesada para o lado do Heisenberg. Então o Himmler diz: não, esse cara deve ficar aí, ele pode servir. Comprou uma casa em Urfeld, que é uma casa de campo, numa região de montanha, e essa é uma fotografia da casa. E ele disse que se as coisas ficarem ruins, eventualmente a mulher dele e as filhas podiam ir para lá. E ele também pintava. Então isso é uma pintura do Heisenberg. Heisenberg, incidentalmente, era um excelente pianista. Ele chegou a duvidar se ele ia ser um músico profissional ou estudar física. Heisenberg, na época da guerra, ele vai para os Estados Unidos, é convidado para ficar lá em alguns lugares. Uma das pessoas que convida, inclusive, tenta convencê-lo é o Fermi. O Fermi foi para os Estados Unidos não porque ele era judeu, mas porque a mulher dele era judia, Laura Fermi era judia. Então ele teve que ir para lá. E o Heisenberg disse: não, eu tenho que voltar, e voltou, certo? Foi para a Alemanha, e quando chegou na Alemanha, ele acabou virando o chefe do programa atômico alemão. Encomendaram para ele um relatório, ele fez um relatório muito bom. O uso de explosivo na Alemanha é uma coisa meio ambígua, mas aparentemente eles achavam que era uma coisa inviável na escala de tempo da guerra. Então não valia a pena investir ali. Então eles resolveram investir, talvez, uma coisa mais modesta e que podia dar algum resultado, num reator. Isso aqui é a planta do reator que eles fizeram em Ettingen, escondido numa gruta, em uma montanha, que hoje virou um museu. Então isso aqui é uma fotografia do museu. Aqui dentro tem esse buraco aqui, é o tanque do reator. Aqui são cubinhos de urânio. A guerra estava praticamente ganha pelos aliados, a briga era quem chega antes aonde, tá certo? Então os americanos e os ingleses não queriam que os russos chegassem aqui antes, porque eles tinham medo que aqui tivesse algumas coisas, se os russos chegassem antes, eles iam aproveitar mais do que eles as informações. É interessante ver o que aconteceu nessa época da guerra.
Pegaram todos os físicos que trabalhavam nesse programa, inclusive o Heisenberg, levaram para a Inglaterra e deixaram eles alguns meses nessa casa aqui, com uma boa mordomia. Heisenberg tinha um piano. Tinha uns oficiais ingleses que falavam alemão e que faziam tudo o que eles precisavam. E eles ficavam presos aí, detidos at His Majesty's pleasure. Esse era o tipo de prisão que eles estavam, o status deles. Então eles ficaram até janeiro de 46 aqui. O que os ingleses fizeram aqui? Eles encheram essa casa de microfones antes de pôr os caras lá dentro. Então os microfones gravavam tudo que eles falavam. Depois isso foi transcrito, traduzido e mandado para o Groves. Então existem os transcritos de Farm Hall, que é todas as conversas que eles tiveram lá. E uma conversa interessante que tem é a conversa, a vida, depois da explosão da bomba de Hiroshima. Então eles ficam primeiro chocadíssimos, certo? E aí ficam discutindo se eles teriam sido capazes de fazer aquilo ou não. É interessante isso aí. Alguns aí, circunspectamente, dizem: nós não queríamos poder conseguir. Aí o outro diz: não, mas de qualquer jeito, mesmo que nós quiséssemos, nós não teríamos a possibilidade de fazer o esforço que eles foram capazes de fazer, e assim por diante. O Bohr teve um papel importante nisso. A Segunda Guerra foi importante, porque foi uma guerra onde a física teve um papel muito especial, sem ter trabalhado por isso, certo? De repente ela se viu no meio da arena. Nessa época da guerra, Schrödinger foi para Oxford. Não se deu bem, voltou para Viena. Aí foi perseguido em Viena, teve uns atritos com dias de boicote ao judeu, quase foi linchado. Não foi linchado porque ele se irritou com um manifestante daqueles caras anti-judaicos, né? E aí, entre os manifestantes, estava um camarada da universidade que conhecia o Schrödinger. Então, para evitar mais problemas, ele pegou o Schrödinger e tirou ele dali. Foi assim que ele não foi linchado. Então, ele teve que fugir, finalmente, perdeu o lugar dele e foi para a Irlanda. E isso aqui é uma seção da Academia Irlandesa de Ciências. Ele ficou até muito tempo depois da guerra. Então, vocês estão vendo que a física, de repente, tinha um instrumento na mão que podia ter uma consequência militar importante, seja como um explosivo, ou seja como uma fonte de energia. Coisas que a gente vê até hoje. Existem bombas nucleares, existem reatores nucleares. Se você pega os livros do Schrödinger, eles são muito mais interessantes, né? Quer dizer, eles são muito mais envolventes. Talvez seja uma questão de estilo, tá certo? O Heisenberg é um camarada assim mais ou menos quadrado, você entende? As coisas são mais ou menos organizadas e tem que ser certo, algébrico, tá certo? E o Schrödinger não, ele é um camarada que tem mais jogo de cintura, pensa em consequências. Esse livro, por exemplo, do Schrödinger, O que é a Vida, teve um problema de uma publicação muito sério. Porque a conferência foi um sucesso, mas aí na hora de publicar o livro, na Inglaterra, ele resolveu escrever um epílogo. E nesse epílogo, ele coloca umas ideias lá que um padre irlandês que estava revendo o inglês dele, tá certo? Ficou tão escandalizado que recomendou à editora que sustasse a publicação. E eram umas ideias, por exemplo, a ideia que tocou o padre foi a seguinte, e que é típico do Schrödinger. Ele diz: não há dúvida, com tudo que ele desenvolveu, que os seres vivos são constituídos de átomos que funcionam obedecendo todas as leis da natureza. Ponto. Certo? Por outro lado, não há dúvida também que eu controlo os meus atos. Tá certo? Então, como é que eu posso juntar entender essas duas coisas sem contradição? Ele diz: só tem uma saída. É que eu controlo as leis da natureza. E aí ele emenda esse eu com um eu de filosofias orientais, que é um eu difuso. E essa coisa irritou as pessoas profundamente. Nessa mesma época, Schrödinger fez a famosa série de conferências sobre o que é a vida, em Dublin. Foi um tal sucesso que, como não havia meios, como agora, gravações, etc., ele teve que repetir cada conferência 2 vezes, porque as pessoas não cabiam na maior sala de Dublin.
Essa coisa é interessante porque muitas coisas que aconteceram depois na biologia moderna têm origem assim um pouco incidental aqui. E o Heisenberg jamais faria uma coisa dessa. Tudo que ele diz é absolutamente 2 mais 2 são 4, sempre, certo? Então, é isso que eu diria do livro. Mais interessante, talvez, embora tenha um pouco ainda desse quadradismo, é o livro autobiográfico dele, a parte toda, certo? Mas assim mesmo você vê que ele é meio quadradinho às vezes. Talvez uma diferença seja que o Schrödinger não era realmente germânico, ele era um austríaco, nascido numa região do Império Austro-Húngaro que depois virou Hungria, sei lá, a avó dele era inglesa, ele era uma pessoa mais complicada, mais eclética. Existem duas teorias que nos seus domínios são invictas. Uma é a teoria da gravitação de Einstein e outra é a mecânica quântica. Nenhuma das loucuras que a mecânica quântica previa, quando foi testada, deixou de ser verificada. E nenhuma das coisas esquisitas da relatividade geral deixou de ser implementada em algum lugar de algum jeito. Acontece que as duas são incompatíveis. Como elas são mais abstratas, elas envolvem objetos novos, então elas exigem uma interpretação. E, de fato, eu acho que aí o que eu tendo a concordar é que realmente a interpretação probabilística é a coisa mais chocante da mecânica quântica. Talvez não seja completamente correto imaginar que as teorias de Heisenberg e de Schrödinger fossem um nível das teorias de Bohr, porque elas eram consistentes, em primeiro lugar. Quer dizer, elas não eram híbridas, porque o Bohr tinha uma teoria que dizia as coisas são de um jeito, e depois, quando esse jeito não era conveniente, ele dizia não, aqui não, né? Para os átomos a órbita tem que ser assim, certo? Isso é uma coisa ad hoc, e as outras teorias não têm isso. Talvez o ingrediente mais complicado, mais difícil de entender na mecânica quântica é a ideia da amplitude de probabilidade. Isso é uma coisa extremamente complicada de entender. E eu acho que impede a gente de entender a mecânica clássica até hoje, tá certo? Ou pelo menos a ponte entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. Em 1960, Heisenberg varrendo a casa dele em Urfeld, ele ainda tinha essa casa, depois da guerra, 1960. E Schrödinger, já também nos últimos anos dele. Muito obrigado.